Mas vamos para a palavra de hoje, vai ser breve. Nós vamos ler um livro inteiro hoje da Bíblia. Aleluia. Ele é pequenininho. Abre para mim, Filemon. Se você nunca leu, bem-vindo, você irá ler Filemon. Ok? É uma carta muito interessante, é uma carta muito legal. Apesar de ser uma carta pequena, minúscula, ela é bem densa em seu conhecimento. Ela é bem densa em sua mensagem. Ela é bem forte, ela é bem overpower na sua mensagem. Porque ela é impactante. Impactante como assim? Quem é Filemon? Filemon é um homem muito rico da cidade de Colossos. Ou seja, essa história você vai compreender melhor lendo o livro de Colossenses. Digam, como se deve ler Filipenses? É depois de Tito. Como eu devo ler Filemon? Você lê Filemon lendo o livro de Colossenses. Ok? E também entendendo um pouco do livro de Romanos. Porque Paulo escreve essa carta quando ele está na sua primeira prisão em Roma. Entendeu? Então, Filemon é um homem muito rico, senhor de escravos na cidade de Colossos, no qual Paulo escreve uma carta para ele, suplicando e fazendo uma apelação que Filemon receba Onésimo, o seu escravo. Mas por que receber o seu escravo? Porque Onésimo fugiu. Uma das hipóteses é que Onésimo roubou algo de Filemon e fugiu. Não se sabe se é dinheiro, não se sabe se são moedas, não se sabe o que aconteceu, mas Onésimo fugiu e nessa fugida de Onésimo, Onésimo encontra Paulo na prisão. Provavelmente Onésimo trabalhou na prisão onde Paulo estava. E durante esse processo, Paulo falou de Jesus, do amor de Cristo para Onésimo, no qual culminou-se na seguinte situação: você precisa consertar com seu Senhor. E a base disso é Colossenses 3:11, que fala que devemos servir ao Senhor, aos nossos chefes, às nossas autoridades, assim como servimos a Cristo. Essa é a base, né? Vai lá no 9. Colossenses 3, é isso mesmo. Isso, 22. Isso aí, 22. Escravos, obedecei em todo o vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. Essa é a base que se trata-se a história dessa carta de Filemon. Mas vamos dar uma destrinchada nessa carta. Eu gostaria de ler a toda primeiro com vocês e vamos fazer a exposição bem rápida dela, que começa assim, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus, irmão e o irmão Timóteo, a ti, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Graça e paz a todos vós, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de todo o bem que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te, confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele, no passado, te foi inútil,
Entretanto, agora é útil tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse reavê-lo agora e para sempre. Não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. Assim sendo, se me considera um irmão no Senhor, recebe-o como se recebes a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo essas palavras de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio de vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão, em Cristo Jesus, envia-te saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vós. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Senhor, eu entrego a minha vida, entrego a igreja, entrego a todos nas tuas mãos. Senhor, que seja a tua vontade, seja o teu querer, a tua graça em nossas vidas, e que o Senhor possa agir através dessa palavra. Não seja através da minha, não seja eu, não seja a minha vontade, o meu querer, mas seja a vontade do Senhor, seja o desejo do Senhor, seja para a presença do teu Santo Espírito, Pai. Fala nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, não é normalmente que se escuta uma mensagem sobre Filemão, não é normalmente que se escute uma mensagem a esse respeito, mas de que essa carta fala? Fala de renúncia. Como assim de renúncia? E o tema dessa palavra é: ame como um cristão, ame como Cristo. Por que renúncia? Porque para eu viver isso, eu tenho que ser um cristão. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu sou, eu tenho que abrir mão daquilo que eu tenho, eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero. E Paulo, quando manda essa carta de recomendação a Filemão, ele está pedindo algo muito complicado. Perdoe a quem te fez mal. Você tem alguém que você precisa perdoar? Eu tenho. Talvez você precise perdoar a si mesmo. Talvez você, durante a vida, é o seu maior algoz. Talvez você, durante a sua vida, você é a pessoa que mais te fez mal. Em escolhas, em ações, em decisões, em tudo que compete à sua vida. Mas talvez a sua vida também está amarrada como a falta de perdão escravizando alguém que você não quer perdoar. Porque ela te causou algum problema, ela te causou alguma dificuldade. E nesse problema, nessa dificuldade, nesses poréns da vida, você vem trazendo pelas costas alguém. Você vem trazendo alguém há algum tempo. E quando você olha aquela pessoa, você tem algo de dificuldade. E assim é a situação de Onésimo para com Filemão e de Filemão para com Onésimo. Onésimo causou um mal a Filemão, como eu já expliquei no início. Essa é uma carta de recomendação, essa é uma petição, esse é um pedido de Paulo para a seguinte situação: eu preciso que você hoje demonstre ser cristão. Eu preciso que você hoje, Filemão,
não seja só cristão em abrigar a nossa igreja, em abrigar os nossos irmãos, em discipular aqueles que estão em Colossos, que a sua esposa Áfia, que o seu filho Arquipo, sejam só pastores. Não preciso só que você nos ajude com um recurso financeiro, que é muito bom. Não preciso que você haja de uma intervenção física, financeira ou estrutural. Eu preciso que você, Filemão, hoje, demonstre verdadeiramente que você se converteu. Que o seu amor fraternal, que o seu amor perdoador, seja hoje para aquele que te ofendeu, para aquele que te causou algum mal. E é difícil perdoar quem nos causa o mal, não é verdade? É muito difícil, é muito complicado, porque você olha para aquela pessoa e automaticamente o seu cérebro remete a algo ruim. O seu cérebro te dá um alerta, aquele sinal vermelho dos filmes de tá acontecendo, pé, 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 pé. Aquela sirene bate na sua mente, perigo, perigo, sai fora, essa pessoa não presta, não é verdade? E aí Paulo aqui está fazendo um papel maravilhoso. Paulo está sendo o mesmo papel que Cristo. Está ligando uma pessoa à outra. Porque quando você se enche do amor de Cristo, você passa a ser um cristão. E você passa a imitar a Jesus Cristo. E os seus atos são como de Jesus. E o reino, ele inverte as coisas, porque normalmente quem ganha quer ganhar, mas no reino de Deus ganha quem perde. Parece a Dilma, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder. Mas essa é a verdade do reino. Ganha aquele que perde. E o que é perdoar? Eu costumo dizer que perdoar é eu prefiro perder para não te perder. Essa é a minha definição de perdão. Eu prefiro perder. Eu prefiro abrir mão do meu direito de te subjulgar. Porque quem tem que te pedir perdão está numa situação que te deve. É muito bom não dever. É muito bom ser o que cobra. Não é? Você pode falar, normalmente a pessoa fala o que ela quer com você. Te arrebenta. Manda mensagem, fala para os outros, falando é caloteiro, falando é isso, falando é aquilo. E acaba com a sua imagem. E você fica na mão dela, não é? Você deve. Mas e quando você é quem tem que receber? Maravilhoso, não é? Você está por cima, você subiu na gilete, você quer dar até discurso. E perdoar é isso. A pessoa está embaixo, você desce e trata ela como igual. Então, Paulo escreve uma carta muito interessante. É interessante que essa é uma carta que não fala diretamente de Jesus, mas é uma carta que fala diretamente de ser cristão. Essa é a carta de Filemão. E começa assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em sua casa, graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Se você perceber, como é uma carta de petição, Paulo entra com todo um enredo. Quem aqui já tentou pedir perdão, desculpa para a mãe? E tipo, você chegou e derrubou o óleo todo no chão, e para você contar para sua mãe que o óleo caiu no chão, você faz um rodeio. Ô mãe, é que eu tentei fazer uma comida para a senhora, e eu te amo tanto, mamãe. Parece meu filho, né? Quer contar uma coisa, ele dá uma volta danada para depois falar que ele quebrou alguma coisa. Não é? E é meio assim. Então Paulo começa dando aquele rodeio.
Paulo, prisioneiro de Cristo, ou seja, eu estou preso com Cristo, estou aliançado com Cristo. E Timóteo, meu discípulo, também está aqui. Graça e paz a todos vocês, meu amado irmão Filemão, sua esposa Áfia, seu filho Arquipo, aí exalta a família do cara. Aí fala da igreja, que ele está levantando uma igreja, está tudo crescendo, e vem o versículo 4. Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti nas minhas orações. Isso é maravilhoso, porque Paulo está enfatizando algo que é verdadeiro e necessário de um pastor, de um líder, de um padre. Todo aquele que é líder espiritual, ele tem que ter essa necessidade de orar pelos suas ovelhas, pelos seus discípulos, por aqueles que ele direciona, por aqueles que ele está guiando. Por sinal, a Camila sempre aqui manda mensagem terça-feira para mim. Ela fala: Digão, meu pastor, ora para mim. Se vocês não sabem, toda terça-feira eu oro por vocês, tá? É um dia que eu tiro para orar pela vida de vocês. Amém? E esse é um dever de todo líder. Rolou um DR ali agora. Rolou um DR ali agora. Né? Se está acontecendo algumas coisas boas nas terça-feiras, tem alguma coisa. Deus está guardando sua vida. É só uma piadinha? Mas vamos lá. E o versículo 5 diz assim: porquanto ouço testemunhos a seu respeito, da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor para todos os santos. Ou seja, Paulo está dando uma exaltada no cara aqui, né? Está falando assim, que a fé tem 3 expressões aqui: a fidelidade de Cristo aos irmãos, a confiança no Senhor e no amor providencial, o amor na forma de ações, especialmente pelos crentes. Ou seja, essa fé que Filemão expressa, ela está evidenciada nos atos que ele tem com aqueles que estão na igreja, lá em Colossos. Ele está lá amando as pessoas, recebendo as pessoas, entregando o seu melhor àquelas pessoas. Então Paulo vai exaltando as qualidades de Filemão. E no versículo 6 ele diz: oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz. Ou seja, eu oro para que essa fé que ama, que abriga, seja eficaz. Ele está dando uma moldada na história. Exaltou a ele, disse que está orando por ele, e está dizendo que a sua fé agora precisa ser operosa. Essa fé em Cristo, essa realidade que você vive, seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que dispomos está em Cristo. Ele chama a atenção de Filemão para lembrar: a tua fé está em Cristo, o seu alvo é Cristo, a razão da sua fé é Jesus Cristo. E isso não é uma mensagem sobre Filemão, é para mim e para você. Que a nossa fé é em Jesus Cristo, as nossas ações se mantêm em Jesus Cristo, o nosso molde, a nossa matriz é Jesus Cristo. Nossa, digamos, é difícil demais. Se comparar eu com Jesus Cristo, Jesus Cristo parece um trem original. Eu pareço um troço 3D que vende lá na Shopee. Mas é isso mesmo. Nós somos uma réplica, nós somos imitadores de Cristo, amém? Imitador não é igual, imitador imita os trejeitos. O imitador, ele está replicando aquele que é o molde principal. Ok? Pois tive grande alegria e consolação por causa do amor de quem? De Filemão. Pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Olha como ele vai dando aquela agitada em Filemão. É um convite a reconhecer que em Cristo somos iguais. O amor dele está sendo equivalente. E agora Paulo vem entrar na questão de Onésimo. Versículo 8. Paulo diz: por isso, ou seja, por causa de todas essas qualidades que você tem, pela sua fé, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua determinação na obra,
Mesmo por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, ou seja, por isso, essas qualidades, mesmo considerando que eu, líder, posso te dar um direcionamento como pastor auxiliar em Colossenses, né? Prefiro apelar, eu prefiro te pedir um favor. Não por obrigação, mas por sinceridade de coração. Apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo. Alguma vez na sua vida, alguém já te feriu ao ponto de quando você ouve o nome da pessoa te dá náusea? Imagina Filemão ouvindo esse nome. Um escravo que fugiu dando prejuízo. Pelo status quo romano, Onésimo tinha que ou voltar e servir e pagar toda a dívida ou morrer. Essa é a história. Então Paulo exaltou tudo para depois chegar e falar assim, tipo assim, oi Lara, beleza? Você é uma bênção, irmã, glória a Deus pela sua vida, você é maravilhosa, você está cheia de fé, cheia de graça, mas eu preciso que você perdoe o Tiago. Aí você fala assim, nossa, Tiago. Eu falei, porque o seu amor em Cristo, a sua fé em Cristo, que lança fora todo medo e traz você lucidez suficiente para amar aos outros como Cristo amou, precisa que você perdoe o Tiago, independente do que ele fez. Aí o Tiago está assim, minha dívida está paga. Até a página 2. Vim interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Era Onésimo que levava algumas coisas para Paulo durante a prisão. Ele no passado foi inútil. Entretanto, agora é útil tanto a ti quanto a mim. Eu vou dar um detalhe para você. Sabe quem levou essa carta para Filemão? Onésimo. Sabe quem levou a carta aos Colossenses? Onésimo. Imagina Filemão, líder, pai do pastor da igreja de Colossenses, recebendo o escravo que lhe deu prejuízo. Eu tenho uma mensagem de Paulo para você. Paulo está sendo como Cristo. Imagina Cristo, um dia nas suas orações, chegar e falar assim, eu preciso que você perdoe sua mãe, seu pai, seu amigo, seu marido, seus filhos, aquele que te deve, aquele que te ofendeu. Como seria a sua cara na hora? Ela ia cair? Ou você ia ficar meio espantado? Você ia fazer igual o patolino, que o bico sai? O que você ia fazer? Que é pesado, não é? O mensageiro da carta é a pessoa que precisa do perdão. Eu envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento. Ele traz para Onésimo, assim como supostamente a Lara tem que perdoar o Tiago deve algo para a Lara. A Lara precisa perdoar o Tiago, para ele continuar a trajetória dele. Você não sabe,
Mas aquelas pessoas que você não perdoa, que você carrega a mágoa, que você reclama, são um peso na sua vida. E uma das formas de tortura mais tristes que tem em Roma é quando alguém matava alguém, o assassino matava a pessoa, a vítima, e eles pegavam a vítima, amarravam o assassino e largavam o assassino no deserto, com a vítima nas costas. E a vítima ia definhando. E os vermes que comiam a vítima, comia o seu assassino. Assim é quando você não perdoa alguém. Não é? Fulano para mim morreu. Ele morreu presencialmente, mentalmente, ainda existe. O nome te arrebenta. Lembrar a situação te arrebenta. O que eu quero te dizer, assim como no livro do Peregrino, abandone aquilo que é peso na sua vida. O que Paulo está dizendo para Onésimo, ande leve, Onésimo. Peça perdão. Ande leve, Filemão. Perdoe. Quem muito ama, muito perdoa. A maior prova de amor por alguém é perdoar. Não é não, digam, então explica Jesus na cruz. Que você dia após dia, vive o negando. Não nego, nega sim. Nega. Nega quando você peca. Nega quando você sabe que aquilo desagrada a Deus e você continua fazendo. É mais uma martelada na cruz. É mais uma vez dizendo, Jesus, eu estou nem aí para você. O que importa é a minha vontade, é o meu querer, é aquilo que eu desejo. Quem lembra do teatrinho que eu fiz, que eu falei aquele dia que eu fiz? Você quer voltar para a cadeira e tomar conta. Você não quer hipótese alguma. E muitas vezes essa é a verdade. Muitas vezes é a verdade. Nós não queremos Jesus. Muitas vezes nós queremos o benefício da obra de ser cristão. Nós queremos a cura, nós queremos a provisão, nós queremos as bênçãos, nós queremos restauração, a gente quer ver gente andar, a gente quer ver gente ressuscitar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer carro, mas a gente não quer ser cristão, a gente não quer perdoar quem ofende. A gente não quer amar o próximo, a gente não quer ajudar um mendigo na rua, a gente não quer receber uma viúva, a gente não quer receber problema. Já ema, já basta o meu problema. Cada um com o seu problema. Não é esse que é o negócio? Alguém fala assim, eu não vi onde eu ouvi. Ema, cada um com o seu problema. Eu falei, você se arriba, o cara é, falei, nossa. Mas é aí que está. O reino de Deus, ele é maluco, e às vezes a verdade do reino vai transformar o seu coração e a sua mente, porque o reino de Deus é totalmente diferente. E tem uma canção que eu ouvi esses dias da banda Morada, olha o worship entrando aqui no culto, que a letra dela é assim: andando, vivendo, buscando só tuas mãos, não me contentei, tem algo além eu sei, olhando os teus olhos um susto eu levei, quando percebi que não estava mais, estava em mim, mas no ferido, no angustiado, pobre, aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Foi nessas pessoas que Cristo estava. E a letra da música continua. O teu reino vem, se eu anunciar. O teu reino vem, se a minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que o menos é mais. O líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, e o último primeiro é. O fraco é forte, o grande é pequeno. Quem perde, quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre, vive para ti. Quem morre, vive para ti. E vale a pena viver. A canção continua. E vale a pena morrer por ti. Vale a pena viver, só se for para te servir. Te adorar com tudo o que sou.
e me entregar com tudo o que sou. Ser os teus pés, tuas mãos, tua voz em minha geração. Eu quero o teu nome acima de todo nome. Eu quero o teu trono à vista de todos. Que eles saibam que tu és santo e santifica todo aquele que te adora e que te adora. Isso é ser cristão. É não estar mais só em si. É estar na dor do outro. É compreender que o outro precisa de algo a mais. E é isso que Paulo está pedindo para Filemão. Perde hoje, Filemão. Perde para ganhar no reino. Abre mão. Abre mão. Sabe quando você está brincando com seu priminho, ele é aquela criancinha que não vale nada, e está brincando de lutinha com ele, e você pode pegar ele, dar aquele balão do Ken, e jogar ele no chão, arrebentar ele, mas ele vem com toda aquela fraqueza, e pula no seio e fala assim, perdi. É isso. Exatamente isso. Esse negócio de ser pai é complicado, né? Eu conto minha vida no meio da pregação. 14. Todavia, não quis fazer nada sem seu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. Eu não queria te ordenar a perdoar. Eu queria te convidar a perdoar. E o 15 diz: é possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse reavê-lo agora e para sempre. Não mais no coração de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado. Em algumas Bíblias diz que ele receba-o como membro da família. Particularmente por mim, ainda mais por ti, como amigo pessoal, quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como recebesse a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança tudo no custo na minha conta. Algo te lembra sobre isso? Põe para mim Isaías 53:4. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado, sim. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos Paulo está intercedendo para Filemão, assim como Cristo. Paulo está sendo aqui para Onésimo como Jesus de carne. Às vezes você está achando um absurdo Paulo perdoar o Onésimo. Filemão perdoar o Onésimo. Mas isso é que Cristo fez. Nós também roubamos alguma coisa. Nós também devemos alguma coisa. Mas digam, como é que vai ser essa minha vida, cara? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu escrevi algo aqui. No reino de Deus, algumas coisas são invertidas. E por isso confunde muito os de fora e aqueles que não querem abrir mão do chamado.
chamado meu direito. Eu estou no meu direito. Eu estou no meu direito de ofender. Ele me fez mal, ela me fez mal. Eu estou no meu direito de bater naquela pessoa. Eu estou no meu direito de levar na justiça. Eu estou no direito de quebrar a cara dele. Eu estou no direito de causar prejuízo. Eu estou no direito. Mas o reino de Deus ensina o contrário. No reino, o convite é para se despir de si mesmo. Abrir mão e tomar uma postura como a de Cristo. E dar a outra face. E caminhar a segunda milha. E perdoar 70 vezes 7. Essa é a postura do reino. O convite de Paulo a Filemon e a nós aqui nessa noite. Abre mão. Tu está perdendo sono. Tu está perdendo vida. Tu está perdendo a tua paz. Tu está perdendo tudo aquilo que se chama graça de Deus. Por causa de uma justiça que não depende de você. O código da coisa não depende do teu coração. Depende de Deus. Amém? E Paulo vai dizendo no 19, eu, Paulo, escrevo essas coisas, essas palavras de próprio punho. Eu o pagarei para não mencionar que tu me deves a tua própria vida. Não disse é tetelestai. Consumado. Quem já leu O Homem Mais Rico da Babilônia? A última história é legal, né? A última história é muito legal. Um cara é escravo. Ele devia muita grana. Muita grana. E esse é o mesmo sistema de Roma, tá? E esse rapaz, ele precisava muito pagar essa dívida. Então ele foi trabalhando e tentando pagar e não conseguiu. Até que um cara que empresta o dinheiro fala assim, vai viver sua vida, deixa pra lá. E ele pega todo o dinheiro que ele trabalhou, que ele jogou na mesa para pagar o cara, e vai construir sua vida. Ele fala assim, um dia você vai ouvir falar de mim. E aquele cara que perdoou a dívida, um dia ouviu falar dele como um homem de bem e que ele se tornou livre. Talvez o seu perdão para essa pessoa hoje vai torná-la livre. E vai te tornar livre e leve. Sabe? Perdoe, irmão. O primeiro legacy do ano, eu quero deixar uma mensagem de perdão. Renuncie. Abra mão. Mas, digão, é difícil abrir mão. É muito difícil abrir mão. O Mose mexe com o negócio, eu também tenho meu negócio. E é muito chato você perdoar quem te deve. É terrível. O prejuízo é grande. Mas é melhor, às vezes, você perder uma vaca que você perder todo o cercado. Sabe? É melhor você dar um boi para não entrar na briga do que você dar a boiada inteira para entrar nela. Sabe? Não tem essa de perdeu de 10, perdeu de 1000. Perde de 10. É melhor. Sim, amado irmão. Eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo na certeza de que me atenderás confiante e que farás ainda mais do que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio de vossas orações serei levado até vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Se você um dia tiver oportunidade, leia a carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Esse Marcos aqui é uma pessoa que, em Atos capítulo 15, ele e Paulo saíram numa briga por causa de uma viagem que Marcos não queria ir. Então, Paulo teve raiva de Marcos. Mas no final da vida de Paulo, Paulo pede a Timóteo que me traga Marcos. Ele é útil. Então, o que Paulo está pedindo para Filemão é o que Paulo teve que fazer. Perdoe as pessoas.
perdoe, vale a pena. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vós. E aqui eu termino a mensagem. Me perdoe, a gente não vai cantar a música, eu estou sem condições. As implicações desta carta são a única carta onde Paulo não fala sobre a morte e ressurreição de Cristo, porque está sendo demonstrado em ações. As implicações dessa carta são novas e são pessoais, mas nunca privadas. A família de Jesus é uma nova humanidade de pessoas iguais, que compartilham juntas a misericórdia da cura de Deus, independente de sua classe social, gênero, opinião ou posicionamento. É amar sem reservas, assim como Cristo amou. Eu quero terminar com João 13:34. 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como quem amou? Eu quem? Vos amei. E dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os. Se você se diz cristão, ame como Cristo amou. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Essa era a canção que minha avó cantou para mim quando era criança. Nunca esqueci isso, minha avó. Tenha na sua memória aquilo que traz esperança. Não carrega amargo no seu coração, não. Amém? Fique de pé, vamos orar. Me perdoem, eu estou bem acabado emocionalmente esses últimos dias. Feche seus olhos. Seu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por essa mensagem, obrigado por tudo que faz parte dessa mensagem. Som do nosso coração, Senhor, som da nossa vida. E se algo que nos afasta do Senhor, Senhor, realinha, traz de volta aquilo que faz parte do Senhor, Deus. Pai, que cada um que está aqui sabe o que precisa fazer, sabe o que precisa contornar, tomar decisões. Que o Espírito Santo conduza cada um, que não seja por dor, não seja por rancor, por tristeza, mas seja pela vontade do Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa auxiliá-los em nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer graça sobre eles em nome de Jesus, sobre cada um deles. É o que te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Espírito Santo, que habita em todos nós, em Israel e na sua igreja, nos abençoe, nos guarde, e que nós possamos ver a misericórdia e a glória do Senhor todos os dias. Deus abençoe a todos vocês. Me